Dia 19 de janeiro. No vídeo de hoje, continuaremos nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Gênesis 39, 1, 41 e 16, Mateus 12, 46, 13 e 23, Salmos 17, 1, 15 e Provérbios 3, 33, 35. Prepare sua Bíblia, reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na Palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Gênesis 39, 1, 41, 2.16. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. O Senhor estava com José, e ele se tornou próspero. Ele vivia na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José encontrou favor aos olhos dele e o servia, e ele o pôs como mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que tinha. Desde que o fez mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Ele deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que se passava, a não ser do pão que comia. José era formoso de porte e de aparência. Depois de algum tempo, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: "E deite-se comigo." Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: "E eis que o meu senhor não se preocupa com o que há em casa e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a senhora, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, para se deitar ao lado dela ou estar com ela. Aconteceu que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa estava lá dentro. Então ela o agarrou pela roupa e lhe disse: "E deite-se comigo." Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: "E vejam, ele trouxe este hebreu para nos insultar. Ele entrou no meu quarto para se deitar comigo, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, largou a sua roupa comigo e fugiu, saindo para fora." Depois que José foi injustamente acusado pela esposa de Potifar, ele foi lançado na prisão. Porém, mesmo ali, o Senhor estava com José e lhe concedeu misericórdia, fazendo com que ele encontrasse graça aos olhos do carcereiro. Este confiou a José todos os presos que estavam na prisão, e tudo o que ali se fazia, ele era quem administrava. O carcereiro não se preocupava com nada que estava aos cuidados de José, pois o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Depois disso, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na mesma prisão onde José estava. O capitão da guarda designou José para servir-lhes, e eles ficaram algum tempo sob custódia. Certa noite, ambos tiveram um sonho, cada um com o seu próprio significado. Pela manhã, José percebeu que estavam tristes e perguntou: "Por que vocês estão com o rosto abatido hoje?" Eles responderam: "Tivemos sonhos, e não há quem os interprete." José lhes disse: "Por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos." O copeiro-chefe contou o seu sonho, que em meu sonho havia uma videira à minha frente. Na videira havia 3 ramos, e, enquanto ela brotava, florescia e dava cachos que amadureciam em uvas. Eu tinha a taça de Faraó na mão, tomei as uvas, espremi-as na taça de Faraó e a entreguei na sua mão. José disse: "A interpretação é esta, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e o restituirá ao seu cargo, e você entregará a taça de Faraó na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Mas lembre-se de mim quando tudo estiver bem com você, e mostre bondade para comigo, mencionando-me a Faraó, para que eu saia desta prisão. Pois fui tirado da terra dos hebreus e também aqui não fiz nada para que me jogassem nesta masmorra." Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era favorável, disse a José: "Eu também tive um sonho, e havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de alimento para Faraó, mas as aves vinham e comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça." José respondeu: "E a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça, mas para fora de você, e o enforcará numa árvore, as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era o aniversário de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus oficiais, e no meio deles, levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Ele restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo, e este voltou a entregar a taça na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe ele enforcou, como José havia interpretado. Entretanto,
O copeiro-chefe não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, e viu subir do rio 7 vacas belas e gordas, que pastavam entre os juncos. Depois subiram outras 7 vacas, feias e magras, que ficaram ao lado das primeiras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu novamente e teve outro sonho, e 7 espigas de cereal, cheias e boas, cresciam num só pé. Depois delas, brotaram 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento oriental. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas cheias. Faraó acordou e percebeu que era um sonho. Pela manhã, o espírito de Faraó estava perturbado. Ele mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: "Hoje me lembro das minhas faltas." Quando Faraó ficou indignado com os seus servos, ele nos colocou na prisão, a mim e ao padeiro-chefe. Nós 2 tivemos sonhos na mesma noite, e havia ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos os sonhos a ele, e ele nos interpretou, dando a cada um a interpretação de acordo com o seu sonho. E tudo aconteceu como ele havia interpretado, e eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar José, que foi tirado às pressas da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e foi à presença de Faraó. Este lhe disse: "Tive um sonho, e ninguém consegue interpretá-lo. Mas ouvi dizer que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo." José respondeu: "E isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." Mateus 12, 46, 13, 2.23. Enquanto ele ainda falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: "E eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo." Mas ele, respondendo, disse ao que lhe falava: "Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: "E eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe." Naquele dia, Jesus, saindo de casa, sentou-se à beira do mar. E uma grande multidão se reuniu perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: "E eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Então, os discípulos, aproximando-se dele, disseram: "Por que lhes falas por parábolas?" Ele, respondendo, disse-lhes: "Porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas a qualquer que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: de ouvido ouvireis, e de nenhum modo entendereis, e vendo, vereis, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e de maus ouvidos ouviram, e fecharam os olhos, para que, não vendo com os olhos, nem ouvindo com os ouvidos, nem entendendo com o coração, nem se convertendo, eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, vós, pois, a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo pedregoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas, não tendo raiz em si mesmo, é temporário, e, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra, e dá fruto, e um produz a 100, outro a 60, e outro a 30. Salmos 17 e 1:15. Ouve, Senhor, a justiça, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Venha de diante de ti o meu direito, os teus olhos vejam a equidade.
Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se firmaram nas tuas veredas, e os meus pés não vacilaram. Eu te invoquei, ó Deus, pois me ouvirás, inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra confiam, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Provérbios 3, 33, 35. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoa. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é dos sábios, mas os insensatos recebem vergonha. Chegamos ao final da leitura de hoje. Que essas palavras encham sua vida de fé, sabedoria e encorajamento para os desafios do dia. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando este plano anual. Até amanhã, que Deus abençoe você.